Gostaria que você abrisse a palavra de Deus e eu quero crer que você está em sua casa, sentado no sofá, com a Bíblia aberta, fazendo esse culto live ao Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler o versos 7 e 8. E, como eu disse, sexta-feira eu trouxe uma mensagem sobre o Espírito que ensina as pessoas a tolerarem e, na verdade, as pessoas que aprendem a não tolerar, elas se qualificam para uma coroa, elas se qualificam para receber esse prêmio de Deus. E é isso que eu gostaria de trazer nessa manhã. Existe uma coroa esperando por mim. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Não existe coroa sem combate. Existe uma coroa, porque antes da coroa existe um combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. A coroa, na verdade, ela está no final da carreira. Acabei a carreira e guardei a fé. Depois dessas três coisas, o apóstolo Paulo diz: desde agora está guardada para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por esse momento em oração. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, pela mensagem. Todas as mensagens vêm do teu coração. Eu quero te agradecer simplesmente pelo privilégio de essa mensagem chegar no meu coração. E de eu ter o privilégio de transmitir essa mensagem para o teu povo. Senhor, muito obrigado por essa bênção nessa manhã. Eu abençoo cada ouvido, eu abençoo cada coração que vai ouvir a tua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de introduzir a mensagem, falando que Deus, Ele nos criou dentro de um sistema de recompensa. Deus nos criou, nos colocou dentro de um sistema de recompensa. E é o seguinte, nesse sistema, quem trabalha recebe o salário. Esse é o sistema. Quem se esforça, alcança. Quem paga o preço, recebe. Diz ainda o Senhor Jesus: quem busca, acha. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. E ao que procura, encontra. Tudo isso fala do sistema de recompensa de Deus. Ele nos colocou dentro de um sistema de recompensas. Por isso que existe uma coroa nos esperando, porque nós estamos dentro do sistema de recompensa de Deus. Também a palavra diz isso também, que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. Então deixa eu dizer que o sistema de recompensa de Deus é um sistema justo. É um sistema bom. E é um sistema tão bom que ele recompensa as pessoas exatamente na mesma medida do esforço delas. Quem se esforça muito, recebe muito. Quem se esforça pouco, recebe pouco. Quem não se esforça nada, não recebe nada. É um sistema completamente justo. O sistema de recompensa de Deus. Então eu gostaria de falar para você que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos promete, pela boca do Senhor, 3 coroas. Pelo menos 3 coroas estão bem especificadas no Novo Testamento. Aqui em 2 Timóteo 4, 7, nós encontramos a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 8, Paulo diz: agora me está guardada a coroa da justiça. Mas em Tiago, capítulo 1, verso 12, está descrita a coroa da vida, onde o apóstolo diz que o homem que vence a provação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Já tem 2 coroas mencionadas aqui. A coroa da justiça e a coroa da vida. Mas ainda em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro, falando aos pastores que pastoreiam o rebanho do Senhor, ele descreve uma 3ª coroa. E ele fala da coroa de glória. Meus irmãos, eu quero falar de algo muito poderoso nessa manhã. Algo que vai estar sobre a nossa cabeça.
algo que vai vir sobre a nossa cabeça. Deus vai nos coroar com uma coroa de justiça, uma coroa de vida eterna e uma coroa de glória. Agora deixe-me dizer para você que aonde nascem as coroas? Eu estava lendo o livro de Apocalipse semana passada, onde começou a surgir essa mensagem, e ali mostra claramente, no capítulo 12 de Apocalipse, o grande conflito do dragão, da serpente. E o livro de Apocalipse, o capítulo 12, eu gostaria de mostrar que ali revela o terreno onde nascem as coroas. Coroas, elas nascem num terreno de conflito, tá? E esse terreno de conflito é justamente esse lugar de conflito primeiro entre Deus e o maligno, entendeu? Porque aqui, Apocalipse 12, versículo 9, diz: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Veja, foi precipitado na terra. Veja só, esse dragão caiu na terra, e a terra se tornou esse lugar de conflito. Se puder baixar um pouquinho, agradeço, está bem alto aqui. Se tornou um lugar de conflito, se tornou um lugar realmente de guerra. E deixa eu dizer para você, é nesse lugar de guerra, é nesse lugar de batalha que nasce a coroa. Coroas nascem em lugar de batalha. Coroas nascem nesse lugar terrível de guerra, onde o próprio dragão desceu até nós para batalhar, desceu até nós para fazer guerra contra nós. E deixa eu mostrar para você, o verso 12 diz: alegrai-vos, ó céus, vocês que neles habitais, porque o céu não é um lugar onde nasce a coroa. O céu é um lugar onde se entrega a coroa. O céu é um lugar onde, o céu é um lugar onde se entrega as coroas, mas não tem conflito no céu. Por isso não é lá que nasce a coroa. Mas ele diz aqui: mas ai da terra e do mar, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, nós estamos nesse conflito com o maligno, porque é nesse lugar que se faz a coroa, é nesse lugar que essa coroa é gerada. Deixa eu dizer para você que é nesse lugar que a coroa é gerada, é um lugar onde domina o sistema do maligno. No versículo 8 diz, no versículo 13, na verdade, diz: e quando o dragão se precipitou na terra, ele perseguiu a mulher. A mulher aqui representa ou a igreja, ou representa Israel, que deu luz a esse filho, e ela deu luz a esses santos, que são os descendentes da mulher. No verso 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus. Isso é, esse lugar onde nós estamos ganhando essa coroa, é um lugar onde o dragão persegue os filhos da igreja, onde ele persegue os que seguem os mandamentos de Deus. Ele faz guerra. Diz que o dragão saiu para fazer guerra aos demais filhos da mulher. Então, o que significa que nesse lugar de conflito é um lugar onde domina o sistema de Satanás. Deixa eu dizer para você que esse é o lugar, a terra, esse lugar onde nós nascemos, é o lugar que nos foi dado para vencermos uma guerra. Esse é o lugar que nos foi dado para vencermos uma guerra. O verso 17, que eu acabei de ler, diz que o dragão irou-se contra a mulher, veja só, e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Deixa eu dizer que a coroa nasce nesse lugar de conflito, esse lugar onde eu e você nascemos. Eu quero dizer para você que não se dá coroas para quem não passou por aqui. O céu não entrega coroas para quem não nasceu na terra, não passou pela infância, não passou pela adolescência, não passou pela vida adulta, não enfrentou as batalhas, não lutou as lutas. O céu não entrega coroas para quem não passou pela terra. As coroas prometidas são para as pessoas que passaram aqui embaixo. Então deixe-me dizer para você, Deus havia preparado a coroa antecipadamente. A coroa que eu estou pregando nessa manhã, Deus a preparou antecipadamente para nós. Deixa eu dizer para você que Mateus 25, versículo 34, quando ele vai convidar os seus filhos
para entrarem no reino, Jesus diz as seguintes palavras. Naquele dia, ele vai dizer essas palavras aqui para as pessoas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção. Se o reino está preparado desde a fundação do mundo, e o rei é a coroa, as coroas estão preparadas desde a fundação do mundo, o que significa que Deus preparou as coroas antes mesmo da guerra começar. As coroas que eu estou pregando nessa manhã, Deus as preparou antes da guerra começar. Por isso mesmo, Deus propôs uma guerra para o homem, Deus propôs uma guerra para o ser humano, porque Ele já tinha preparado uma coroa para colocar na cabeça dos vencedores. A coroa é para aquele que se qualificaria, é para aquele que venceria, é para aquele que chegaria ao fim. Eu gostaria de me remontar agora às palavras de Apocalipse, capítulo 2 e 3, onde o próprio Jesus fala do que vai acontecer, dos presentes e dos prêmios de Deus, do sistema de recompensa de Deus para as pessoas que vencerem. E ele fala: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Esse é o primeiro dos 7 presentes descritos em Apocalipse. Segundo, ao que vencer, de maneira nenhuma sofrerá o dano da segunda morte. E quando se fala do que vencer, está falando daquele que habitou no terreno onde Satanás lutava contra ele. Está se falando daquela pessoa que nasceu no planeta onde ele enfrentou guerras, onde ele enfrentou lutas, onde ele enfrentou enfermidades, onde ele enfrentou demônios, onde ele venceu uma guerra para adquirir uma coroa. Está se falando aquele que vencer, de maneira nenhuma receberá o dano da segunda morte. O terceiro presente: aquele que vencer receberá, comerá do maná escondido e receberá uma pedrinha branca com um novo nome. O que Deus está dizendo em Apocalipse é que Ele vai dar esses presentes a quem passou pela guerra. Deus vai dar esses presentes a quem enfrentou a batalha. Deus vai dar esses presentes àqueles que passaram pela terra. O quarto presente é o que vencer, isso é, o que passar pela terra, enfrentar a luta e vencer. Lhe darei autoridade sobre as nações, e também lhe darei a estrela da manhã. Deus está falando do seu sistema de recompensas, e Ele está falando: quem passou pela terra, enfrentou a guerra que eu propus, enfrentou o sistema do dragão, venceu o dragão e os seus adeptos, venceu a batalha, a guerra, conseguiu adquirir a coroa, a estes eu darei esses presentes. O quinto presente é: o que vencer será vestido de vestes brancas. O sexto presente é: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E essa palavra coluna significa que Deus vai estabelecer a pessoa no templo de Deus e ela dali jamais sairá. As coisas que Deus está dizendo que Ele vai fazer pelas pessoas que vencerem são coisas eternas. São coisas eternas, não são passageiras. Você não vai comer do maná uma vez, você vai comer por toda a eternidade. Você não vai se vestir de branco uma vez, você vai se vestir por toda a eternidade. Você não vai receber autoridade sobre as nações uma vez só, você vai receber por toda a eternidade. Não vai receber a estrela da manhã uma vez só, vai receber por toda a eternidade. Os presentes que Deus está prometendo, as coroas que Deus prometeu, são coroas eternas. Mas a batalha é passageira, mas a guerra é temporária. Veja como Deus é maravilhoso. Ele propôs uma guerra temporária para entregar uma coroa eterna, uma batalha temporária para entregar uma recompensa eterna, uma luta temporária com um inimigo temporário, porque vai haver o tempo em que Satanás não será mais, em que a carne não será mais, em que o mundo não existirá mais. Todas essas coisas passarão, a batalha passará, a guerra passará, mas a coroa que nós conseguimos permanecerá. É uma coroa eterna. O sétimo presente é: o que vencer se assentará comigo no meu trono. Agora preste atenção, para mim isso aqui é o ápice da coroa, porque ninguém se senta num trono a não ser para reinar, e toda pessoa que se senta no trono, ela se senta porque ela tem uma coroa na sua cabeça. Quando Deus nos assentar no trono, que o Senhor Jesus se assenta, Ele está nos assentando em um lugar
onde nós vamos reinar. Por isso, haverá uma coroa na nossa cabeça. Deus podia ter prometido outra coisa. Deus podia ter prometido apenas palmas nas mãos, como alguns vão receber. Deus podia ter prometido apenas as vestes brancas, já seria suficiente. Deus poderia ter prometido apenas um anel, já seria suficiente. Mas por que é que Deus prometeu coroas? Por que é que o Espírito Santo veio falar comigo e fala conosco nessa manhã? Existe uma coroa esperando por você. É porque Ele nos escolheu para nos fazer reis e sacerdotes. E deixa eu dizer para você, o propósito de Deus conosco é nos assentar com Jesus no seu trono. Para sentar no trono, nós vamos colocar uma coroa na cabeça. Ninguém coloca a coroa na cabeça para não reinar. Você coloca a coroa na cabeça para governar. O fato de Deus nos dar coroas é porque o ministério sacerdotal que nós temos no céu, o ministério eterno, é um ministério de reino. Ele decidiu nos dar um reino. Por isso que Ele nos propôs uma coroa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coroa nasce no lugar de conflito. E eu quero perguntar, na verdade eu quero fazer a pergunta de Apocalipse capítulo 7, onde alguém virou para João, no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 13, e fez a seguinte pergunta, e um dos anciãos me perguntou. João está no céu tendo essa visão do Apocalipse, e aqui um dos anciãos me perguntou, quem são estes que trajam vestes brancas? Quem são eles e de onde eles vieram? Eu quero responder essa pergunta, eu quero responder essa pergunta nessa manhã, porque essas pessoas que vão estar diante do trono de vestes brancas e que vão receber uma coroa na sua cabeça, elas não estão vindo de férias nas Bahamas, elas não estão vindo de férias na Flórida, elas não estão vindo de férias em Cancún, no México. Deixa eu dizer para você também que essas pessoas não estão vindo de férias dos cultos da igreja, elas não estão vindo de férias do ministério e do serviço na igreja, também elas não estão vindo de férias da guerra espiritual com os demônios. Não, deixa eu dizer para você, o homem responde a pergunta de João, e no versículo 14, João responde para ele, meu Senhor, tu o sabes. E então ele diz para João, estes são os que vêm da grande tribulação, e eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer para você, as pessoas que vão receber a coroa estão vindo de uma guerra, as pessoas que vão receber a coroa estão vindo de uma tribulação, e eu quero me referir à grande tribulação aqui, não à grande tribulação que Apocalipse fala. Alguns dizem que a igreja vai passar, outros dizem que a igreja não vai passar. Não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à vida humana como uma grande tribulação, e esses que vão receber a coroa, eles estão vindo não é de um piquenique, eles estão vindo não é de uma vacation, eles estão vindo não é de uma vida preguiçosa. Deus não vai colocar uma coroa na cabeça de alguém que está voltando de férias. Deus não vai colocar uma coroa na cabeça de alguém que está vindo da grande tribulação. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede. Quando Deus fala das coisas que Ele vai fazer por nós, Ele está sempre se referindo a coisas eternas. Não é uma vez, duas ou três que Deus vai fazer. São coisas eternas. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio dele, diante do trono, e os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Se Deus vai enxugar lágrima, é porque alguém chorou. Se Deus vai enxugar lágrima, é porque alguém sofreu. Se Deus vai enxugar lágrima, é porque essas pessoas que ganharam uma coroa, elas choraram, elas sofreram, elas batalharam, elas foram feridas, elas foram enfrentadas pelo inimigo, elas foram confrontadas algumas vezes
vezes elas pensaram que não iam conseguir. Algumas vezes elas pensaram que iam morrer. Algumas vezes elas pensaram que não ia dar conta. Derramaram lágrimas, tiveram perdas, tiveram lutas, tiveram uma vida difícil. Mas elas alcançaram uma coroa. Elas estão vindo da grande tribulação e o Senhor prometeu dar-lhes uma coroa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você a razão por que eu e você passamos por tantos problemas. Qual é a razão, pastor? Porque nós passamos tantos problemas nessa vida? Porque essa vida não pode ser um pouco mais fácil para nós? Eu vou dizer para você por quê. É porque tem uma coroa esperando por você. E se tem uma coroa esperando por você, então tem lutas esperando por você também. Então tem problemas esperando por você também. Então tem inimigos esperando para te enfrentar. Porque há uma coroa, não somente uma, mas pelo menos 3. Aleluia. Pelo menos 3 coroas aguardam as pessoas que passam pela grande tribulação dessa vida. Por que é que nós passamos tantos problemas? Paulo responde em 2 Coríntios 4. Em tudo. Veja só, não em algumas coisas, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por quê, pastor? Por causa da coroa. Em tudo somos perseguidos, mas não desanimados, abatidos. Sabe o que significa abatido? Que alguém foi ferido, que alguém caiu no chão, que alguém quase desistiu, que alguém precisou de alguém chegar e levantar, porque um soldado foi ferido. Por que ele foi ferido? Porque tem uma coroa esperando por ele. Mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque é que nós temos tantos problemas na nossa vida por causa da coroa que nos espera. Quero responder uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que Satanás tanto me enfrenta e tanto me combate? Já fez essa pergunta uma vez? Já se perguntou alguma vez por que Satanás odeia tanto o crente? Por que ele luta tanto contra o crente? Por que ele faz tanto esforço para ferir você, para fazer você desistir? É porque ele sabe que tem uma coroa esperando por você, e ele adoraria roubar essa coroa, ele adoraria tomá-la de você, ele adoraria impedir você de recebê-la. Aliás, Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu dizer para você, quando o Apocalipse está dizendo para você guardar o que tem, para ninguém tomar a coroa, ele não está falando de ninguém. Não é a Maria que vai tomar a sua coroa, não é o José que vai tomar a sua coroa, porque ser humano não toma coroa de nenhum ser humano. O único ser que está roubando coroas por aí é Satanás. Se há um que odeia a nossa coroa, é o inimigo. Sabe por que ele nos enfrenta tanto? Porque nós fomos coroados, nós fomos chamados para reinar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, e o Espírito Santo falou isso comigo. Ele falou: eu quero que você passe a celebrar a coroa que está esperando por você. Esse é o meu terceiro ponto aqui. Eu quero que você aprenda a celebrar a coroa. Porque por que eu vou esperar Deus me dar a coroa para eu poder celebrar? Não, o Espírito Santo falou para mim: agradeça a coroa hoje, agradeça a coroa. Paulo agradeceu pela coroa, quando ele falou: eu acabei a carreira, ele ainda estava vivo na terra, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, agora está me aguardando a coroa. Sou Paulo, que celebrava a coroa antes mesmo de recebê-la, antes de chegar no céu. Paulo celebrava a coroa antes de ver a sua coroa. Deixa eu dizer para você, precisamos celebrar a coroa que está esperando por nós. Agora deixa eu falar duas coisas. Primeira, a coroa é para pessoas intolerantes. Sabe, coroa é para quem se rebela contra o mal. Por isso eu preguei aquela mensagem sexta-feira sobre o Espírito que ensina as pessoas a tolerar. Porque se ele treinar um crente a tolerar uma coisa, ele lhe toma a coroa. Mas se o crente decidir não tolerar, coroas são para pessoas intolerantes, que não toleram o vício,
que não tolera a mornidão espiritual, que não tolera a perda do primeiro amor, que não tolera o fracasso espiritual, que não tolera o domínio da carne, que não tolera o bullying de Satanás. Coroas são para pessoas que resistem ao mal, que enfrentam o mal, que vencem o mal, que são valentes na batalha contra o mal. Deixa eu dizer uma coisa para você: coroas são para revolucionários. Revolucionários. Não são para pessoas indolentes, não são para pessoas tolerantes, não são para pessoas moles. Por quê? Deus colocaria uma coroa na cabeça de um preguiçoso, na cabeça de um Acabe, de um que não luta, de um que tolera tudo, de um que se abaixa para o inimigo. Deus não vai colocar coroa na cabeça dessas pessoas. Coroas é para quem enfrenta o mundo espiritual. Coroas é para agitadores do mundo espiritual. Coroas é para governadores, é para pessoas que sabem que vão reinar, que sabem usar autoridade. Coroas são para pessoas que se posicionam como rei. Agora, eu quero ir para o final já da minha mensagem e eu quero falar para você como usar a coroa agora. Porque na verdade, eu quero mostrar para você que há duas coroas, a da terra, a que nós estamos usando hoje, porque já fomos coroados hoje. Eu quero mostrar para você como nós já fomos coroados hoje, com uma unção em nossa cabeça. E as coroas que eu estou pregando hoje, são as coroas que vamos receber do céu, são as coroas de recompensa. Mas deixa eu dizer isso aqui, quem sempre foi rei, nunca perde a majestade. Não é isso que diz o ditado? Porque, mesmo antes de receber a coroa, como eu já sei que vou receber a coroa, então eu já ando como rei. Sabe como? Porque eu sempre fui rei. Quando Ele me chamou, quando Ele me salvou, Apocalipse 12 diz que Ele comprou para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fez preguiçosos, os fez indolentes, os fez pessoas moles, submissas. É isso que está escrito lá? Absolutamente não. A palavra de Deus diz que Ele comprou homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando Jesus salvou crentes, Ele salvou para torná-los reis. Quando Jesus salvou pessoas, Ele salvou para colocar coroas na cabeça deles. Portanto, nós sempre fomos reis. Eu quero perguntar para você o seguinte, quero dizer isso aqui: quem vai governar um dia e sabe que vai governar um dia, é melhor começar a agir como um governador. Se você vai governar na eternidade, se é isso que vai fazer, começa a governar aqui. Então há uma coroa que eu preciso usar aqui. Deixa eu perguntar para você, quem sabe que vai vencer? E aliás, nós sabemos disso, que vamos vencer. Então começa a agir como um vencedor agora. Eu não preciso esperar essa guerra terminar para saber que eu vou ser um vencedor. Eu não preciso esperar Deus colocar aquela coroa na minha cabeça para saber que eu já tenho uma coroa sobre a minha cabeça hoje. Quem vai usar uma coroa, é melhor começar a andar por aí como um rei, como uma rainha, como alguém que sabe o que vai estar sobre a sua cabeça. Porque na verdade já existe uma coroa na nossa cabeça, já fomos coroados com uma unção, já fomos marcados com uma marca em nossa cabeça. Eu quero dizer, já existe um selo em nossa cabeça, já existe uma autoridade sobre a nossa cabeça, já existe um pendão de vitória que foi estendido sobre nós. Eu quero ler para você o Salmo 103, versículo 4, para mostrar para você que já existe uma coroa sobre a nossa cabeça. Todos nós já fomos coroados. Salmo 103, verso 4. Quem redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia, te coroa de amor e misericórdia. No céu? Não, aqui na terra. Já fomos coroados de misericórdia e amor. Já existe uma coroa na nossa cabeça, e é por isso que a gente pode batalhar, porque já estamos ungidos em nossa cabeça. Eu tenho consciência disso, eu não sei você. Há também uma coroa de autoridade e de poder sobre a nossa cabeça. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então eu já sei que hoje, antes de eu receber a coroa da justiça, antes de eu receber a coroa da vida, antes de eu receber a coroa de glória, já existe uma coroa de poder e autoridade sobre a minha cabeça. Apocalipse, isso é, Atos 1,8 diz:
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, o poder desce sobre a minha cabeça. Há um poder que já desceu sobre a minha cabeça. Significa que há uma coroa que já desceu sobre mim hoje. Há uma autoridade sobre a minha cabeça pela qual eu já estou governando aqui hoje. Há um governo sobre a minha cabeça. Deixa eu mostrar para você por que eu unjo a minha cabeça. Há 3 partes do meu corpo que eu gosto de ungir todas as manhãs. Eu gosto de ungir minhas mãos, eu gosto de ungir meus pés, e eu gosto de ungir a minha cabeça. A razão que eu unjo as minhas mãos é porque nelas eu preciso de força, ânimo e força, destreza nas mãos para poder fazer o trabalho que eu tenho que fazer diariamente. Eu unjo as minhas mãos por isso. Eu também unjo os meus pés porque eu preciso de sapatos espirituais para caminhar a caminhada do mês. A caminhada da semana, me lembro muito bem, quando eu estava orando pelos sapatos do mês de abril e pedindo ao Senhor, me calça para andar este mês. Este é um mês de morte, este é um mês de medo, este é um mês de ansiedade, este é um mês de coisas diferentes, é um mês de ficar trancado. Me dá os sapatos para andar nesta fase. Mas olha, sexta-feira começou um novo mês e o mês de maio começou e eu ungi meus pés pelos calçados do mês de maio. Mas há um lugar que eu nunca deixo de ungir, é a minha cabeça. Porque na minha cabeça estão as funções principais do meu corpo. Na minha cabeça está o meu cérebro, está a minha imaginação. Na minha cabeça está o meu consciente, o meu subconsciente. Na minha cabeça está a minha memória. Na minha cabeça estão os meus ouvidos. Na minha cabeça estão os meus olhos. Na minha cabeça está o meu nariz, que é o meu senso de discernimento. Na minha cabeça está a minha boca. Um dos lugares mais importantes do meu corpo para ungir é a minha cabeça. Por isso, como eu já sei que há uma coroa na minha cabeça hoje, há um poder, há uma autoridade, há uma unção. Quando eu coloco óleo sobre a minha cabeça, eu não estou ungindo a minha cabeça agora. Eu estou apenas lembrando a mim mesmo que já há uma coroa sobre a minha cabeça e eu devo funcionar nessa coroa durante o dia, eu devo trabalhar com ela. Portanto, eu estou falando que na verdade nós temos 2 coroas: a coroa do trabalho, que é a unção que está sobre a minha cabeça, a qual eu unjo a minha cabeça para trabalhar hoje. Essa é a coluna, é a coroa com a qual eu luto, com a qual eu governo hoje, pela qual eu trabalho hoje, pela qual eu sirvo hoje, pela qual eu guerreio hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você: é pelo meu lutar com essa coroa de unção que está na minha cabeça que eu protejo essa coroa que me aguarda no céu. É pelo lutar com essa coroa de unção, de autoridade na terra, que eu guardo a minha coroa, que eu protejo, que eu ganho a minha coroa que está no céu. Deixa eu dizer para você que esta é a coroa mais importante. Quando Paulo declarou as palavras: combati o bom combate, ele fala do passado, terminei a carreira e guardei a fé. Ele só fez tudo isso por causa da unção que já estava na cabeça dele. Nenhum homem consegue combater o bom combate sem essa coroa de unção. Nenhuma mulher consegue terminar a carreira. Nenhuma pessoa, nenhuma igreja consegue terminar e guardar a fé sem essa coroa de poder, sem essa coroa de unção, sem essa unção que está em nossa cabeça, em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nossos sentidos, em nossa boca. Essa unção, essa coroa, é a coroa que me faz profetizar, é a coroa que me faz guerrear, é a coroa que me faz enxergar o mundo espiritual, porque há uma coroa de glória, de unção sobre a minha cabeça hoje. E é essa coroa que me faz lutar pela coroa eterna, a coroa do céu. A coroa do céu não é a coroa do lutador, do que vai trabalhar. A coroa do céu é a coroa do vencedor, é o prêmio da minha luta, é a recompensa da minha batalha de resistir o maligno. Sabe por que Deus vai colocar uma coroa na minha cabeça no céu? Porque eu resisti o maligno na terra. Sabe por que Deus vai colocar uma coroa na minha cabeça no céu? É porque eu crucifiquei a minha carne na terra. É uma recompensa por eu ter abandonado o mundo. É um presente de Deus para mim, por eu ter crucificado a minha carne. A coroa que Deus vai colocar na minha cabeça é um presente de Deus dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, a coroa que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é, antes de você nascer, antes de você entrar no mundo de pecado, antes de você entrar na guerra, eu já tinha preparado uma coroa para você. Deixa eu dizer essas palavras para você: há uma coroa esperando por você. E eu quero dizer também: não tire a coroa da sua própria cabeça.
Sabe, todo crente está coroado, quer ele saiba, quer não. Mas sabe o que acontece? O diabo convence a pessoa, ela mesma, tirar a coroa. Eu? Coroado? Eu? Rei? Eu? Governador? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou muito fraco. Eu sou muito pequeno. O que você acabou de fazer? Acabou de tirar a coroa da cabeça. A coroa é sua, mas você usa se você quiser. A coroa que está hoje, você usa se você quiser. Sabe, tem gente que tira a coroa da cabeça, sabe como? Profanando a coroa. Oh, meus irmãos, a coroa é a unção que está sobre nós. Eu quero pedir uma coisa a você: valorize a unção que está na sua cabeça. Não há nada maior que Deus deu a você, não há nada mais poderoso do que Deus entregou a você, do que a coroa, do que a unção que está sobre a sua cabeça. Deixa eu dizer, honre a unção que está na sua cabeça, aumente a unção que está na sua cabeça, proteja a unção que está na sua cabeça, porque o que acontece é que muitos cristãos, eles profanam a coroa com o que entra na cabeça, o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, o que entra pela boca. Sabe, eles profanam a coroa que está na cabeça deles. Eu quero ler aqui Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Esse texto sempre me desafia, porque ele fala da unção que está sobre nós. Muito crente não sabe lidar com a unção que está na sua cabeça. Eclesiastes 10, 1 diz: as moscas mortas, misericórdia. Mosca morta é uma coisa horrível. Elas fazem com que o perfume do perfumista, e aqui eu estou me referindo à unção que foi colocada na nossa cabeça, que o perfume emita um cheiro ruim. Assim, um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. A sabedoria e a honra é a coroa que Deus colocou em nossa cabeça quando nos ungiu, quando nos deu o Espírito Santo. Mas um pouquinho de estupidez, preste atenção no que eu estou falando, grave as minhas palavras, um pouquinho de estupidez está dizendo aqui que pesa mais do que a sabedoria e a honra que está nessa cabeça. É assim que as pessoas profanam a coroa que está na cabeça, é assim que elas tiram a coroa que está na cabeça. Por favor, não faça isso. Outra coisa que eu quero pedir a você para não fazer: não diminua a coroa que está na sua cabeça. O que tem na sua cabeça quando você recebeu Jesus, o que você recebeu quando aceitou Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, foi uma coroa poderosa. Ele te coroou com poder, ele te coroou com uma unção. Veio o Espírito Santo sobre você, entrou em você, te deu uma coisa que assusta o inferno. Por favor, não diminua o que Deus colocou dentro de você, porque o que Deus colocou na sua cabeça assusta Satanás. Quando ele olha para você, ele te vê coroado. Talvez você não se vê coroado, mas Satanás te vê, os demônios te veem coroado. Você é um desafio para o inferno, você causa medo no inferno. Não é por causa de você, é por causa da coroa que está sobre a sua cabeça. Não diminua a coroa. O diabo teme as pessoas que têm uma coroa na cabeça. Mas eu quero pedir uma segunda coisa para você antes de terminar minha mensagem. Não tire a coroa da cabeça dos outros, porque os outros também foram coroados. Deixa eu dizer, o Salmo 103, verso 4, quando diz que Ele me coroou de benignidade e misericórdia. Ele não fez isso só comigo, Ele fez com o meu irmão, Ele fez com as pessoas ao meu redor, Ele fez com aquele irmão fraco, Ele fez com aquele irmão ali que não conseguiu vencer ainda. Deixa eu dizer para você, a mesma coroa que me faz vencer vai fazer ele vencer também. No dia que ele descobrir a coroa que está na cabeça dele e ele começar a se despertar para a coroa e ele assumir a coroa, ele vai se tornar um vencedor também. Talvez ele é um fracassado até hoje porque ele não foi revelado a ele a coroa que está na cabeça. Não tire a coroa da cabeça de ninguém, porque todos foram coroados com graça e misericórdia. De acordo com o Salmo 103, verso 4, Ele te coroou de benignidade e misericórdia. Então não tire a coroa da cabeça das outras pessoas. Quando você olhar uma pessoa fraca, uma pessoa problemática, saiba que ele também foi coroado com essa unção. Não arranque a coroa da cabeça dos outros. Agora, o último pedido que eu tenho para você, antes de terminar essa minha mensagem, é o seguinte: use
a sua coroa cada dia. Eu quero pedir a você que quando se levantar todas as manhãs, você se lembre que quem acabou de acordar é alguém que antes de nascer, Deus havia preparado uma coroa para ele. É alguém que quando morrer, que quando partir, vai ser coroado. Eu quero que você se lembre disso quando acordar de manhã. Eu quero que você se lembre disso quando se levantar para mais um dia boring, para mais um dia de rotina. Quem está se levantando é um rei, quem está se levantando é uma rainha. Mas você precisa, além de colocar roupa, além de colocar os sapatos, você precisa pegar a sua coroa e propositalmente colocar na sua cabeça e dizer: quem está saindo para trabalhar aqui é um rei, eu vou governar hoje, no nome do Senhor Jesus. Por favor, use a sua coroa todos os dias. Use a coroa todos os dias. Não use a coroa só quando entrar para orar. Não use a coroa só quando vier ao culto. Não use a coroa, você não é um rei uma hora e depois você tira e vira uma outra coisa. Você não é um rei nesse momento, depois tira e vira escravo do diabo. Você não é um rei no momento e depois você pode não usar essa unção e usar outra coisa sobre a cabeça. Não, você está coroado quando está na frente da televisão. Você está coroado quando está no seu relacionamento com sua esposa no quarto. Você está coroado quando está no trabalho. Você está coroado quando está no trânsito. Não abra a boca para xingar, porque quem está dirigindo é um rei. Há uma coroa na sua cabeça. Não desonre a coroa que está na sua cabeça, porque há uma coroa esperando por você. Eu quero ler para você o último verso dessa mensagem nesta manhã, Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Diz a palavra do Senhor: em todo tempo, não só de manhã, não só quando você for orar, não só quando você sair para a igreja, não só na semana do jejum, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Isso é, esteja puro toda hora, seja puro em todo momento, lave-se no sangue todos os dias, lave-se no sangue toda hora. Afinal de contas, nós estamos falando com um rei, nós estamos falando com uma rainha, nós estamos falando com alguém que foi escolhido para enfrentar o dragão na terra e receber uma coroa. Nós estamos falando com alguém que não é de pouca importância, é alguém que vai se assentar no trono junto com Jesus. Eu não quero saber quão fraco você se sente, a palavra de Deus está dizendo que se você vencer, você vai se assentar no trono com Jesus, no trono dele. Você é um rei, você não é pouca coisa. Então, por favor, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Do que a palavra de Deus está falando? Ela está falando disso aqui, ó. Não falte o óleo sobre a sua cabeça. O que está sobre a minha cabeça hoje, a coroa que está sobre a minha cabeça hoje é o óleo, é a unção, é o Espírito Santo. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Usa a coroa todo dia, assuma a coroa, ama a coroa. Eu sei que você deve ter um guarda-roupa, onde você guarda os seus ternos, você guarda as suas roupas, você guarda os seus vestidos, você guarda os seus sapatos. Eu espero que lá naquele lugar tenha um lugarzinho para uma coroa, que você imagine que no meio de todas as roupas que você usa, a peça mais importante, a última que você coloca, depois de você tomar banho, depois de você se perfumar, depois de você se maquiar, depois de você arrumar o cabelo, depois de você colocar os seus anéis, os seus bijuterias, depois que você ficar bonito ou bonita, não se esqueça de colocar a sua coroa na sua cabeça e sair dali se lembrando que você tem uma unção. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, nunca deixe faltar a coroa que está sobre a sua cabeça. Por favor, use a coroa todos os dias nessa terra, para que você possa batalhar por aquela coroa que te aguarda no céu. Deixe-me dizer, há uma coroa esperando por você, e eu quero orar por você agora, onde você está. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar cada homem e cada mulher que foi salvo pelo sangue de Jesus. Eu quero abençoar cada homem e cada mulher que antes de nascer foi designado uma guerra, foi designado uma batalha, foi escolhido para enfrentar Satanás, foi escolhido para enfrentar uma guerra, porque o Senhor havia programado a coroar essas pessoas. Eu quero abençoá-las agora. Muitos se sentem fracos, muitos nem entendem como eu estou falando que eles são coroados, muitos, Senhor, não acreditam muito nessa mensagem, mas Tu ungiste eles, Tu
colocastes uma coroa sobre a cabeça deles. E eu peço agora que tu ajude eles a valorizar a coroa que está em sua cabeça, que lembrar a eles que eles são enfrentados pelo diabo por causa da coroa que está na cabeça deles. Eles enfrentam tantos problemas por causa da coroa que está na cabeça. Eles são odiados pelo maligno por causa da coroa que está na cabeça deles. Senhor, eu os abençoo nesse dia, que eles aprendam a lutar, não só durante o mês de maio, mas durante toda essa década de 2020, que eles aprendam a lutar, que eles saibam usar a coroa todos os dias. Eu te abençoo com isso, meu irmão. Por favor, ouça esta mensagem, deixa ela entrar no teu espírito e, por favor, levante-se como rei, ande como rei, viva como rei, use a coroa que está na tua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Uma Rebeca cantando.